para o estádio como um todo, existe uma coisa que se chama alvará de funcionamento. Esse alvará de funcionamento ele é concedido pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que quem rege as normas técnicas para ambientes que recebem grandes públicos, e essas normas do Corpo de Bombeiros, elas precisam ser seguidas e existe uma rotina de verificação para constatação se o alvará está sendo atendido, desculpa, se o alvará tem que ser mantido, se o São Paulo está seguindo as práticas adequadas e corretas, e o clube faz a sua manutenção, faz os seus procedimentos internos, e sempre que há alguma mudança ou que há algum tipo de alteração interna, o São Paulo é obrigado a informar, por exemplo, o Corpo de Bombeiros. Por exemplo, vai mudar um setor e algum escape, por exemplo, que possa interferir na rota de fuga caso haja um incêndio ou haja algum episódio dentro do estádio em que as pessoas saiam correndo do estádio e que isso possa interferir num plano e que possa colocar pessoas em risco dentro do estádio. E isso tudo é cuidado pelo Corpo de Bombeiros e o São Paulo tem os profissionais do próprio Corpo de Bombeiros e das empresas que são responsáveis por fazer esses procedimentos, eles têm toda a tramitação necessária, todos os profissionais técnicos para fazer isso, e você contrata esses determinados profissionais. Muitas vezes os planos são referendados, inclusive, por profissionais informados do Corpo de Bombeiros e junto com engenheiros e corpos técnicos para fazer isso. Que eu estou contando isso para vocês? Eu vi muita gente falando assim: ah, olha aí, o Morumbi, ele está caindo aos pedaços. O Morumbi precisa de reforma, porque o Morumbi está caindo, as coisas estão caindo. O que aconteceu ontem, até onde eu vi, foi uma placa referente a uma comunicação visual que não tem absolutamente nada a ver com a parte estrutural do estádio. Então, para início de conversa, o estádio não está caindo, tá? É muito importante, principalmente o São Paulino em si, o São Paulino que quer o bem do clube, não aquele São Paulino imbecil que quer sair criticando as coisas, quer sair destruindo todas as coisas do clube. Por que eu digo isso? Porque eu vejo uma quantidade de pessoas com a vontade de criticar o estádio, criticar tudo, sem ter noção do que aconteceu, de uma forma absurda. Então não é estrutural o problema do que aconteceu no estádio. Estrutura do Morumbi, do estádio do Morumbi, a priori está totalmente ok, senão o estádio não poderia estar nem em funcionamento, colocando em risco as pessoas. O que caiu e o elemento que foi, que acabou atingindo uma família, pelo que as informações iniciais dão, que eram dois filhos e um pai, parece que teve até uma quarta pessoa, mas que não teve ferimentos graves, foi referente a uma placa de comunicação visual que, após várias pancadas, após várias batidas pelos relatos das testemunhas que estavam lá, inclusive de postagens na internet, e de pessoas que estavam próximas e que averiguaram o assunto, está constando inclusive na nota oficial de São Paulo, depois de várias pancadas, ou seja, uma vandalização, a placa acabou caindo e acabou atingindo na cabeça e machucando severamente essas pessoas. Uma das pessoas, um dos filhos, está com sangue no rosto pelas imagens que eu vi aí nas redes sociais, mas ele próprio disse que pegou este sangue dos pais ou do pai para poder chamar a atenção depois do jogo. Ele disse que demorou para ter sido um atendimento, uma vez que aconteceu no momento do gol e o jogo acabou, acho que 3 ou 4 minutos depois do lance do gol do Luca, que a gente vai falar também sobre o futebol. Então, antes de qualquer coisa, fica o meu desejo pela pronta recuperação e pela integridade física, integridade de saúde, integridade mental, em todos os sentidos, e acolhimento da família que sofreu o acidente, porque no final das contas eles são vítimas, independentemente do que tenha acontecido, são vítimas do que aconteceu, são vítimas do ocorrido e precisam ter cuidados e precisam ser preservados independente do que tenha acontecido, porque também vejo outras pessoas com reações diferentes com relação a isso. A família tem que ser preservada, a integridade física das pessoas em primeiro lugar. Logo depois disso, existem uma série de constatações referentes e questionamentos sobre a questão de protocolo adotado de levar para o Hospital X ou Hospital Y. Parece que foi levado para o Campo Limpo, o Hospital do Campo Limpo, e não para o Albert Einstein imediatamente.
Dentro de todos os protocolos de emergência, acidentes e problemas ocorridos dentro do estádio ou no entorno, existe um protocolo. Esse protocolo é seguido pela área médica e na avaliação. Após o pronto atendimento, os médicos, as pessoas de atendimento inicial, elas avaliam se o caso é de condução ao hospital mais próximo por conta de risco de vida, ou se é de uma gravidade que permita o deslocamento para o protocolo padrão, que é provavelmente o Hospital de Campo Limpo. Assim foi seguido. Então, eu também vi pessoas questionando, falando assim, o São Paulo quis economizar e mandar para um hospital em Campo Limpo e não mandar para o Albert Einstein. Não funciona assim. Não funciona assim. Ninguém ligou para um gestor de São Paulo e falou: olha, eu estou aqui com um cara, não, manda lá para o hospital mais barato que é mais fácil para a gente. Isso não existe, tá? Isso não existe. Isso é um protocolo. Isso é o atendimento médico feito no ato do atendimento e da verificação do ocorrido junto às pessoas. Ela é feita por uma pessoa com competência médica. E caso essa pessoa com competência médica tivesse identificado que era um caso de vida ou morte, que a pessoa precisasse ser diretamente levada por conta de colocar a vida da pessoa em risco, ele teria sido conduzido para um hospital de uma outra forma, provavelmente um Einstein pela proximidade. Se não foi averiguado esta necessidade na primeira avaliação, as pessoas não vão conduzir para o hospital, elas vão conduzir para o hospital de protocolo. Não concordo. Se você for médico, se você for um profissional referente a esta área e a este segmento, estudou para isso, fez todas essas questões, você tem todo o direito de ir procurar estudos e procurar fazer as suas coisas para poder questionar esses assuntos diante dos cenários e diante das questões que são pertinentes às autoridades, ao Corpo de Bombeiros, ao próprio São Paulo, e você tem todo o direito de querer questionar. Se você não tem conhecimento e expertise para isso, eu não sou médico. Eu não vou questionar o atendimento médico feito pelas pessoas que têm competência médica se elas identificaram que era possível levar para o Hospital de Campo Limpo. A gente pode questionar e falar assim, por que não foi levado? A resposta é essa, porque o atendimento médico não identificou que era para ser modificado o protocolo para ser levado. Eu não sei qual é o protocolo do Morumbi, eu não sei quais são as coisas, mas eu estou dizendo para vocês claramente porque todos os protocolos, seja de qual lugar for, de uma casa de shows, de um estádio de futebol, de uma arena, de uma praça de alimentação, de um shopping, qualquer lugar que concentra público, restaurante, qualquer lugar eles têm um protocolo. O protocolo, quando acontece algum tipo de questão, é chamar alguma competência médica, chamar uma ambulância, essa avaliação é feita e a competência médica, o médico, o socorrista, seja lá quem for, faz a identificação do grau do estágio do caso ou da gravidade, e aí sim se determina qual é o protocolo a ser seguido dali por diante, tá? Muitas vezes você, inclusive, não tem como fazer uma remoção imediata, você precisa, inclusive, de um aparato e de um suporte maior, muitas vezes para atendimento, você chama bombeiro, você chama socorristas, você faz outras coisas. No caso do que foi atendido, a gente vai saber depois dos fatos, mas é evidente que houve um pronto atendimento, alguém veio dar o primeiro contato médico para atendimento da família, e aí foi identificado que era possível ser levado para o Campo Limpo. Senão, seria negligência médica, obviamente, ou erro de avaliação no crivo de você fazer essa identificação. Eu vi vários vídeos da família mencionando que demorou para ter tido um atendimento, acho que o caos da hora do gol, a gritaria, a movimentação de torcedores e a insanidade que ficou o estádio depois do gol do Luca marcado, elas contribuíram para deixar a situação ainda mais difícil de ser identificada. O São Paulo, pelo que eu entendi, dentro dos padrões do que estava ali de atendimento, prestou o atendimento, colocou responsáveis junto, mandou para o hospital e designou uma pessoa para fazer o acompanhamento. Tanto que depois, quando identificaram que a pessoa poderia ser removida ou conduzida para o Albert Einstein para ter outro tipo de atendimento, ela foi conduzida depois. Eu não consigo imaginar, e eu estou falando isso como engenheiro que está acostumado com esse tipo de situação de evacuação, ou questão de acidente, ou problema de público dentro de grandes eventos. De que alguém do São Paulo, e não é do São Paulo, assim, algum médico que esteja prestando serviço ou que estivesse ali no local no momento, tenha feito uma identificação incorreta do que aconteceu.
Depois, o que acontece é que exames maiores, principalmente quando você tem impacto de cabeça, quando você tem alguma coisa que possa ser interna, você avalia isso, faz uma identificação e você faz uma remoção, uma condição para um local que tenha melhor atendimento. Pelo que eu entendi, eles estão no Albert Einstein no momento, sendo cuidados. Eu estava até esperando para ver se tinha mais notícias, e até onde eu ouvi, eles estavam a priori fora de risco por conta do atendimento. Ah, mas eles estavam, o pai foi entubado na cirurgia para UTI. Ele foi colocado uma coisa. Pode ser precaução, pode ser a gente automaticamente liga o TI ao estágio de quase óbito. Não necessariamente assim. Você pode colocar a pessoa para ela não exagerar na respiração. A pessoa pode ter um inchaço na cabeça, e pode ter fazer um acompanhamento maior. Então, por precaução, as pessoas fazem isso até para a respiração mecânica, para dar um auxílio. Pode ter uma série de fatores. Não sou médico, não vou ficar aqui levianamente falando. Estou dizendo com base na experiência sobre as coisas. Sobre essa questão do protocolo, muito provavelmente ele é o protocolo de sequência a ser seguido em caso de acidente dentro do estádio após um primeiro pronto atendimento. No que tange a estrutura do estádio, nenhum estádio está pronto para ser anti-vandalismo. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma estrutura de arquibancada que nós tínhamos, em que nós tivemos cadeiras de arquibancada arrancadas durante um evento, durante uma partida de alguma coisa, que eu não preciso citar exatamente o local. Alguns torcedores arrancaram o assento do local, tinha uma base metálica que sustentava para fazer aquele movimento de você subir e descer o assento, e a base que ficou depois deles arrancarem ficou metálica ali. E esta base metálica, quando as pessoas passavam, começou a cortar e machucar a perna de diversas pessoas, porque tinha sido arrancado o assento daquele determinado trecho. Isso não é falta de manutenção, isso é vandalismo. Não existe protocolo para você cobrir uma área que foi vandalizada dentro de um evento dessa magnitude, de um evento com tantas pessoas, para você conseguir coibir ou poder impedir que mais pessoas ou alguma coisa aconteça ali. Pelos relatos, vou repetir, sempre falando, partindo dos relatos e das informações oficiais do clube. A estrutura não é uma estrutura definitiva, é uma estrutura de comunicação visual, não é da estrutura original do estádio, é uma placa que, depois de sofrer diversas pancadas, ela acabou cedendo e caiu. Não existe nenhuma estrutura preparada para sofrer ações de vandalismo o que precisaria ter uma pessoa do clube impedindo que o vandalismo estivesse acontecendo. Uma pessoa que estivesse vendo aquilo acontecendo e impedisse que as pessoas agissem dessa forma. Esse é o ponto. Agora, o vandalismo em si, não existe nada que coíba um negócio desse. Se uma pessoa pega um assento e taca na outra, e taca para cima para dentro do estádio, acaba atingindo uma outra pessoa, o clube não tem como correr atrás disso. E eu não estou fazendo uma defesa, eu estou explicando como funciona normalmente. Neste caso da placa, precisa averiguar se a placa já, depois de muitos impactos, que relatos dizem que sempre fazem a mesma coisa, que a placa sempre é utilizada para gerar barulho em lances de gol, em lances de comemoração. E aí precisa ver se essa placa estava sob uma manutenção periódica correta, isso sim é a prática que tem que ser feita, e pensar agora numa alternativa, ou de segurança para que impeça que isso aconteça de novo, ou alterar a forma de fixação dessa placa, de modo a aumentar a segurança e a estabilidade, não só dessa, como de outras que estão vindo. É o que eu faria como profissional ali para fazer. Agora, no que tange à integridade das pessoas, a segurança do estádio, etc., se a placa tivesse caído sozinha, isso seria, sim, uma constatação clara de que houve uma falta de manutenção. No caso de uma vandalização, de alguém batendo ou de algumas pessoas batendo constantemente e uma ação que não é comum, uma ação que é normal, sobre um elemento do estádio, isso se chama vandalização. Isso se chama uma agressão ao patrimônio e isso tem uma responsabilidade da pessoa que fez isso ou das pessoas que fizeram isso, e pelos relatos que tem, inclusive de pessoas que publicaram nas redes sociais, de que, inclusive, pessoas foram avisadas de que parassem para fazer esse assunto.